Bem-vindos ao canal Audiobooks Espíritas. Neste audiobook acompanharemos a leitura do 146º livro de Francisco Cândido Xavier. Deus Sempre. Deus Sempre foi psicografado em 1976 e sua autoria é atribuída a Emmanuel. Caro amigo, se você gostou do livro e tiver condições de comprá-lo, adquira um, pois os direitos autorais são destinados a instituições de caridade. Gostou do audiobook? Deixe um comentário. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. Que Jesus o abençoe. Pularemos a leitura do índice. Anotação. Emmanuel. Um pensamento apresentado hoje com o mínimo de palavras, em muitas ocasiões, pode nos favorecer com o máximo de auxílio no trabalho de amanhã. Uberaba, 21 de junho de 1976. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Ação. Emmanuel. Ante o bem a fazer, não digas, impossível. No amparo aos semelhantes. Não fales, nada sou. Estende as mãos e serve. O céu te escuta e vê. Lembra a tomada humilde. Comunicando a luz. Faze o melhor que possas. E o melhor surgirá. Deus é auxílio em ti. Eide funcionará. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. A prece da roseira. Emmanuel. O homem que deixará a construção do bem, por sentir imperfeito, voltou ao trabalho, quando ouviu a prece da roseira. Agradeço-te, ó meu Deus, porque apesar dos espinhos que carrego, deste-me a força precisa para oferecer-te a alegria e o perfume das rosas. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Buscando o alvo. Emmanuel. Segue adiante, trabalhando e servindo. Não retenhas senão os recursos de que tenhas necessidade. Considera os companheiros do caminho. Quanto mais bagagem, mais inquietação. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Cada hora. Emmanuel. Cada hora é ocasião de prestar algum serviço, ou de pronunciar as melhores palavras. Felicidade é a soma das alegrias que distribuímos com os outros. Pensa nos minutos que já cravaste. O tempo não para. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Confia e segue. Emmanuel. Segue fazendo o bem. Deus te guarda e te inspira. Quem mais caminha à frente é sempre quem mais serve. Pedra, lama, espinheiro, quem trabalha prossegue. Alguém busca entravar-te? Continua servindo. Haja o que houver à noite. Ninguém prende a alvorada. A luz dissolve as trevas. Segue e confia em Deus. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Confiemos. Emmanuel. Deus se compadeça de quem perdeu a fé. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Defesa. Emmanuel. Se a provocação te busca, não desamines, segue. O dever a cumprir é refúgio a guardar-te. No calor do serviço, a sombra se desfaz. O buril contra a pedra é a força que a promove. A dor aproveitada é sempre amparo oculto. Sofre com paciência. Deus te oferta o melhor. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Descanso. Emmanuel. Tempo de provocação. Recorda a sombra espessa. Entretanto, não temas. Pensa em Deus e confia. Trovões ameaçadores podem rugir à noite. Forças da tempestade atritarão nos céus. Mas Deus vela e te guarda. Descansa na oração. O fim de cada noite é sempre o amanhecer. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Em paz. Emmanuel. Deus determinou. Seja o céu decorado de azul aos nossos olhos para que a tranquilidade nos abençoe. Guarda-te em paz. Deus está contigo.
Livro Deus Sempre, Espírito, Emanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Ergue-te. Emanuel. Caíste em depressão? Ergue-te no trabalho. O tempo disponível é riqueza em teus braços. Não permitas que o tédio faça treva em teus dias. Trabalha e ajuda alguém que sofra mais que nós. Pensa no sol que ampara, do verme aos grandes mundos. Se desejares servir, já tens vaga com Deus. Livro Deus Sempre, Espírito, Emanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Momentos de luz. Emanuel. Alguém ofendeu-te? Esse é o ensejo de desculpar. Alguém não te entende. A dedicação? Essa é a oportunidade de amar e servir ainda mais. Livro Deus Sempre, Espírito, Emanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Oração e luz. Emanuel. A tentação é comparável ao assalto da treva. A oração, porém, é a luz com que se pode extingui-la. Livro Deus Sempre, Espírito, Emanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Perda e lucro. Emanuel. Com Deus, as supostas perdas são sempre grandes lucros. Uma bomba foi cruelmente atirada sobre os habitantes de uma região quase estéril, mas, ao invés de aniquilá-los, abriu largo poço na terra, do qual passou a jorrar a água pura. Livro Deus Sempre, Espírito, Emanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Podes. Emanuel. Só Deus é a providência, mas pode ser o auxílio. Só Deus é a luz, mas pode ser a lâmpada. Só Deus é a alegria perfeita, mas pode ser o sorriso. Só Deus é a sabedoria, mas pode ser a boa palavra. Só Deus é tudo no bem, mas pode ser a migalha. Livro Deus Sempre, Espírito, Emanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Proteção. Emanuel. O trabalho que tens veio do amor de Deus. A tentação que sofres é a prova que te apura. O parente difícil é um teste para o bem. Doença que te aflija, reajusta-te o ser. Recorda a tempestade, regenerando a vida. Por trás de todo o mal, brilha a bênção de Deus. Livro Deus Sempre, Espírito, Emanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Reflete. Emanuel. Ante as provas difíceis, jamais te desesperes. A tempestade agora é o ar limpo depois. A pedra é pedra bruta, sem o buril que a fere. Silencie, trabalha, e o melhor chegará. Se dispões de uma vela, podes banir a sombra. Não há mal que te alcance, se confias em Deus. Livro Deus Sempre, Espírito, Emanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Rendimento. Emanuel. Leve auxílio que estendas, mais apoio a servir-te. A esperança que espalhes, e uma estrela a esperar-te. Dor que tires dos outros, prova de que te afastas. Doar felicidade, é retratá-la em nós. Olha a semente humilde, e a colheita dos frutos. Todo bem rende o bem, pelas contas de Deus. Livro Deus Sempre, Espírito, Emanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Renovação. Emanuel. A árvore aceitou os desígnios da vida, que lhe pediam serviço. Mas, quando se acreditou definitivamente despojada, notou que a divina providência a revestiu de folhas e flores novas, ao toque da primavera. Livro Deus Sempre, Espírito, Emanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Serve com Deus. Emanuel. Nos caminhos da vida, não te esqueças de Deus. Se o tempo é tranquilo, serve e agradece a Deus. Antes as crises que surjam, serve e confia em Deus. Quando alguém te abandone, serve, apoiando-te em Deus. Ante ofensas e golpes, cala-te e serve, pensando em Deus. Atende ao dever que te cabe, e Deus fará o resto. Livro Deus Sempre, Espírito, Emanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Socorro. Emanuel. Nas horas serenas, agradece a Deus. Nos momentos de crise, confiar em Deus.
Nos instantes de indecisão, esperar por Deus. Nos problemas da vida, soluções em Deus. Ante injúrias e golpes, silêncio e fé em Deus. Nos erros e nas falhas, recomeçar com Deus. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Suprimento. Emmanuel. Crê, trabalha e não temas. Deus te apoia e te guarda. Tentações a vencer? Deus te dá resistência. Mais trabalho na vida? Deus te acrescenta força. Nos problemas difíceis, Deus te iluminará. Se desejares servir, Deus te concede os meios. Por mais lutas à frente, segue e confia em Deus. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Tempo e conta. Emmanuel. Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Visão. Emmanuel. Se nos situarmos no ângulo da verdade e do amor, enxergaremos as pessoas, não conforme os nossos pontos de vista, e sim na forma em que o Senhor as vê. Roguemos ao doador de todas as bênçãos nos ilumine o olhar e o pensamento, a fim de que possamos ver e compreender para servir. Livro Deus Sempre, Espírito, Emmanuel Médium, Francisco Cândido Xavier. Fim.